Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O Cruzeiro já treinou, dando sequência na pré-temporada. Nesta segunda, o grupo fica completo. As movimentações de mercado, prioridades máximas do Cruzeiro neste momento. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, começando com mais uma atividade do Cruzeiro na pré-temporada. Teve treinamento pela manhã, Toca da Raposa 2, o Pedro Lourenço acompanhou toda a atividade, muita chuva na Toca e os jogadores trabalhando aí num ritmo pesado, porque na semana que vem já tem jogo de estreia na temporada, hein? Cruzeiro contra o Pouso Alegre no sábado às 18h30 no Mineirão. E aí o time do técnico Tite começando a dar as caras. Claro que ainda com o time alternativo dentro de toda aquela programação que já foi estabelecida pelo departamento de futebol do Cruzeiro, mas chance aí para ver, principalmente, muito provavelmente, a estreia de Ney Servídia Real com a camisa do Cruzeiro, talvez aí o Matheus Cunha, goleiro também, e outros jogadores, Matheus Henrique vai estar nesse time, então tô até curioso para observar o que vai fazer o técnico Tite com esta formação inicial do Cruzeiro. O grupo ficando completo a partir desta segunda-feira, porque os titulares vão se reapresentar. E aí o outro grupo começa a preparação. Vamos ver como o Cruzeiro vai conduzir tudo isso. Claro que todos os treinos serão observados pelo técnico Tite, mas a ideia é ter o grupo alternativo nos primeiros jogos e depois os titulares vão ganhando ali o espaço até que o Cruzeiro tenha o grupo ideal, pensando na primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no final do mês de janeiro, o jogo no Rio de Janeiro, diante da equipe do Botafogo. Mas é uma semana que começa com o Cruzeiro tendo aí as suas prioridades. Acho que neste começo de janela, é importante também a gente dizer o seguinte: o Cruzeiro já contratou o Matheus Cunha, que veio com pré-contrato, o Ney Servídia Real, que veio com pré-contrato, e o Chico da Costa, jogador finalizando aí os exames médicos, os testes físicos, para, dando tudo certo, ser anunciado aí pelo Cruzeiro, o centroavante que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Mirassol e vem do Cerro Porteño. Mas as prioridades definidas para este começo de janela tem a ver com, primeiro, a permanência do KJ, do Caio Jorge. O Flamengo até estava acompanhando uma notícia sobre o Flamengo que o clube mira agora Marcos Leonardo, centroavante, que foi do Santos, está no Al Hilal da Arábia Saudita, outros alvos aí, porque viu que a negociação com o Caio Jorge iria custar muito, porque o Cruzeiro em momento algum cedeu e o Flamengo teria que colocar muita grana realmente para levar o Caio Jorge. Então, esse é um fator de prioridade do Cruzeiro, permanência do Caio Jorge para a temporada. Outra prioridade máxima, e devemos ter novidades ao longo desta semana, renovação de Matheus Pereira. O Cruzeiro está disposto, aí uma ideia até do Pedro Lourenço, se precisar, oferece um contrato de até 5 temporadas para o Matheus Pereira. O Matheus tem contrato com o Cruzeiro até a metade do ano. Não vai discutir pré-contrato com nenhuma outra equipe, porque o foco é resolver toda essa história com o Cruzeiro. O jogador está muito bem, vivendo um momento espetacular, tecnicamente falando. Então, está adaptado, feliz em Belo Horizonte. E aí, a prioridade é o Cruzeiro e o Matheus chegarem, a prioridade máxima é que eles cheguem em um acordo ao longo dos próximos dias. O Cruzeiro vem tratando isso como uma prioridade fundamental, até porque um dos pedidos do técnico Tite quando ele chegou foi garantir a permanência do Matheus Pereira por toda a temporada. E o próprio Pedro Lourenço disse que não quer o Matheus Pereira por mais 6 meses, 1 ano, 2 anos, e sim para um período bem maior, pelo menos 3 anos. Mas se precisar, repito,
oferece 5 anos de contrato. E aí o Cruzeiro tem consciência o seguinte, que o Matheus Pereira recebe um ótimo salário, mas que numa renovação normal também ter um reajuste e, além disso, terá um pagamento aí muito provável de luvas, porque o atleta ele ficaria, né, sem contrato depois deste período. Então, é natural que se negocie isso e as partes vão conversar ao longo desta semana. Inclusive, tem uma ida a Belo Horizonte do Eduardo Maluf, empresário do Matheus Pereira, para conversar com a diretoria do Cruzeiro. Vamos acompanhar esse ponto. Uma informação até que eu vi muita gente comentando, e pelo que eu apurei no Cruzeiro, não tem fundamento, é que o Al Hilal, ele torce inclusive para uma renovação do Matheus Pereira com o Cruzeiro, porque se o atleta sai livre, o Al Hilal também perde os 50% dos direitos econômicos que ele tem. E o Al Hilal não tem poder nesta renovação. É uma renovação de contrato como outra qualquer. O Cruzeiro é quem comanda as rédeas do negócio, então não tem que fazer nenhum pagamento, nada disso, ao clube árabe. E como eu falei, o clube árabe torce para que o Matheus Pereira renove com o Cruzeiro para eles continuarem com 50% dos direitos econômicos do atleta, apenas para esclarecer esta informação. Quanto a Gerson, é a outra prioridade máxima neste início de janela do Cruzeiro. E aí agora começa aquilo que ontem eu trouxe de informação, um verdadeiro jogo de paciência e de tentar convencer os russos a aceitar um valor aí bem menor do que aquele pedido inicialmente de 40 milhões de euros. Então o Cruzeiro, tendo já vamos dizer, um entendimento ali com o Gerson, staff, o próprio pai do Gerson, de que o Cruzeiro é o melhor caminho, ou o Cruzeiro é o grande interessado e que está disposto a colocar uma grana alta para trazer o Gerson para o futebol brasileiro e atender ao desejo dele de deixar o futebol russo. Então, depois de ter esse entendimento, vamos dizer, com o jogador, o Cruzeiro agora parte para uma negociação mais firme com o clube da Rússia. E aí, estava até acompanhando uma informação que veio dos colegas da ESPN, do André Hernan, do Bruno Andrade, do Felipe, de uma proposta feita pelo Cruzeiro inicialmente, envolvendo o Jonathan Jesus, e mais uma quantia de 12 milhões de euros. O que eu tenho de informação, e essa proposta ela realmente existe por parte do Cruzeiro, ainda não teve uma recusa pelo Zenit da Rússia, mas, conversando com algumas pessoas, é um caminho pouco provável que o clube russo aceite nestas condições. Acho que agora é aquilo que eu disse, começa um jogo de vem uma contraproposta ou vem uma recusa, e aí você faz uma nova proposta e vai ali com muita paciência tentando convencer o Zenit a fazer a negociação. Claro que eles têm um interesse no Jonathan Jesus e isso é um ponto importante, porque dificilmente o Cruzeiro chegaria com valores aí para já de cara fazer uma proposta de 25 milhões de euros, que é o que o clube pagou, e eles pediram mais ainda porque entendem que teve pagamento de luvas, comissão e etc. Mas o Cruzeiro vai tentar, a todo momento, reduzir essa equação, colocando o Jonathan Jesus, que é um ponto, como eu disse, importante, já que o clube tem interesse no atleta do Cruzeiro, e aí fazer uma composição ali. Enquanto vai ficar, não temos essa resposta. Quanto que o Zenit vai aceitar, também não temos. Por isso, é jogo de paciência, mas as partes querendo resolver tudo até o final desta semana, porque dia 12 já tem a reapresentação lá do Zenit e o Gerson, por enquanto, passa o período de férias no Brasil. Tendo qualquer novidade, a gente traz para todos vocês aqui na Samuca TV, também no nosso Central da Toca. O esforço que o Cruzeiro vai fazer
é grande. Será suficiente para convencer os russos? Temos que aguardar. Tá falado, pessoal? É isso aí então, Nação Azul. Ficamos por aqui com esse giro de notícias aí do Cruzeiro nesta manhã de segunda-feira para você, com Samuel Venâncio, atualizando tudo de mercado do Cabuloso. Quero aí a sua opinião sobre esse entrave de renovação com o Matheus Pereira, Pedrinho, né, BH falando aí sobre prioridade, né, de renovar com o jogador por até 5 anos, quem sabe, né? Mas a meta inicial é por mais 3. E quero que você use aí o espaço para comentário para registrar a sua opinião sobre Matheus Pereira. E também sobre Gerson, né? A novela vai se estendendo aí cada dia mais com apreensão, né? Por parte de alguns para saber se o Gerson vai ou não ser contratado pelo Cruzeiro. Deixa aí sua opinião nos comentários, o que você está achando dessa novela, né? Essa negociação aí que está se arrastando, está se prolongando, o Cruzeiro voltando aí às atividades para a semana que vem, já está de volta a campo pelo Campeonato Mineiro. Forte abraço, pessoal!